Amado seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus, eternamente. Segunda-feira da 30ª semana do Tempo Comum. Felizes os envergados, pois serão endireitados. A humanidade precisa repensar algumas leis demoníacas, abandonar a ganância que mata e passar a seguir a lei de Cristo, que é a lei de amor. Num gesto de carinho, num olhar de ternura, num simples toque, o Evangelho de hoje nos mostra que é possível endireitar uma sociedade inteira. Trazemos essa reflexão para a hora da partilha. A vida do povo deve sempre estar acima de todas as leis que machucam, maltratam e o tornam doente. Cabe aos legisladores se envergonharem de suas atitudes que pesam sobre as costas dos mais fracos. Nesse episódio de hoje, de São Lucas, capítulo 13, versículos de 10 a 17, encontraremos Jesus ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Lá ele encontra uma mulher que há 18 anos estava com um espírito que a tornava doente, deixando-a encurvada, incapaz de se endireitar. Jesus olhou para ela, chamou-a e lhe disse: Mulher, estás livre de tua doença. Jesus pôs as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou, começando a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado e, tomando a palavra, começou a dizer à multidão: Existem 6 dias para trabalhar. Vinde então nesses dias para serdes curados, não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas! Cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar de beber, mesmo que seja dia de sábado? Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Essa resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus, e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele dizia. É possível que alguns de nós tenhamos um dia já sido chamados a atenção por alguém. Se estamos errados, a melhor atitude é baixar a cabeça e escutar em silêncio. Geralmente, não sabemos para onde olhar, talvez porque o nosso olhar mostre que estamos envergonhados. A atitude é mesmo de tampar o rosto, fechar os olhos e olhar para baixo. Observemos que a figura dessa mulher mostra todas essas atitudes. Cabeça baixa, envergada, não olha para cima. Observemos que a palavra envergada tem a mesma raiz de envergonhada. Reparem ainda que no final do episódio, quem fica envergonhado é o fariseu e a mulher se endireita, ou seja, é colocada dentro do direito de viver. Diante disso, devemos entender que na maioria das vezes em que Jesus fala, ele faz uma chamada de atenção. Nesse episódio de hoje, temos a nítida impressão de que Jesus tem a intenção de dar uma chamada de atenção, especialmente sobre a lei do sábado, seus legisladores e suas consequências. O texto nos diz que Jesus estava ensinando e no meio da aula aparece uma mulher aleijada por uma envergadura nas costas. É sintomático que seja uma mulher e não um homem, e com o agravante de ser israelita, filha de Abraão, e mais, é uma mulher encurvada. É proposital essa escolha, pois Jesus, com isso, quer chamar a atenção sobre o peso da lei que está nas costas dos israelitas. São leis muito pesadas que ninguém consegue suportar, especialmente as mulheres. Podemos imaginar o que Jesus estava falando naquela hora. Ele poderia estar dizendo: as leis de vocês são pesadas demais sobre as costas do povo que vive humilhado. Mal podem olhar para cima. No meio da conversa, ele chama essa mulher e a compara ao povo. Certamente pode ter dito aos fariseus: suas leis jamais endireitarão o povo. Elas não têm amor nem misericórdia,
São leis que maltratam, excluem e machucam. Uma lei ou legisladores que são capazes de fazer o povo viver nestas condições não pode vir de Deus. São leis que privilegiam uns e massacram outros. Uns podem salvar seus bois da sede e da fome aos sábados, procurar alívio para sua dor. O mestre chama a atenção desse tipo de legisladores egoístas e hipócritas. Ele proclama por todos os tempos que toda lei hipócrita feita por legisladores egoístas deve ser abolida. São leis capazes de obrigar uma grande maioria de pessoas pobres a carregar pesados fardos. Gente que vive sem dinheiro, sem emprego, sem poder estudar dignamente, sem ter o que comer, sem ter onde morar, sem ter onde cuidar de sua saúde, sem conforto e segurança para seus filhos, vivem no limiar de uma escravidão, sem lazer e sem descanso. Tudo isso para sustentar uma pequena casta de ricos soberbos que exploram e colocam o peso de seu bem-estar nas costas dos outros, leis que pesam e que eles mesmos não são capazes de suportar. Não é de se admirar que esses legisladores presentes na sinagoga estivessem furiosos. Foram chamados a atenção. Reparemos que o evangelista nos lembra que eles ficaram envergonhados, pois foram chamados a atenção. Estavam totalmente errados em suas atitudes. Certamente abaixaram a cabeça, encurvaram-se diante das leis cheias de pesos e medidas diferentes que beneficiam a uns e maltratam outros. É esse o espírito que torna doente qualquer pessoa ou nação. O espírito do mal é o espírito do desejo, de ganância, de levar vantagem sobre tudo, da impunidade para uns e cargas pesadas para outros. 18 anos contam uma história de vida, conta a juventude. São os anos de maior força de uma pessoa. E é justamente durante a vida ativa e útil que o poder usa das pessoas para sugar do pobre e do necessitado tudo quanto pode. Ao final, restam as dores de uma vida de muitos esforços. Não é à toa que o evangelista frisa por 2 vezes a quantidade de anos porque essa mulher sofria. Nosso Deus observa do alto céu o povo que sofre assim. Nos anos de sua juventude, vive para o trabalho, vai adquirindo dores e sofrimentos que aparecerão certamente durante os anos de trabalho pesado. Enquanto outros se aproveitam e se deleitam dos frutos das desigualdades entre os homens. Contra isso, Jesus grita. Ele chama a atenção e não tem medo dos poderosos que se irritam com ele. Também nós deveríamos ser assim, lutar contra toda espécie de lei que privilegia a uns e faz morrer encurvado a outros. Notemos que o povo se sentiu com a alma lavada e o corpo endireitado diante da força de Cristo. A cura dessa mulher foi providencial. Ela foi feita dentro do centro do poder. Seria muito bom que nossos legisladores pudessem sair pelas ruas, pelas grandes favelas, pelas grandes empresas, para verem quanto o povo anda encurvado, pensando no dia de amanhã, sofrendo dores que nem sabe se terão um médico para cuidar, pois não tem dinheiro para pagar. Enquanto não entendermos as chamadas de atenção que os evangelhos nos dão, a cada dia não mudaremos de vida. O mundo vai viver encurvado, carregando o peso de não saber amar e de não querer aprender a amar. Que Deus nos guarde de todo esse mal. Chegamos ao final desta belíssima reflexão de Jesus sobre o seu tempo, que se parece tanto com o nosso tempo. E Jesus, por isso, se torna sempre tão atual. E lá ele falava da fome, das pessoas com fome, o peso da fome e da falta de saúde, que vem pelos alimentos. E por falar pelo alimento, aliás, vem pela falta de alimento.
E por falar nisso, vamos pedir a Deus que não nos deixe faltar alimento em nossa casa. Vamos benzer os nossos alimentos. Quem está na cozinha agora, abre a sua mão, estende sobre a comida. Quem está já com seu prato na mão, estende sua mão sobre o prato. E vamos pedir a Deus que abençoe. Senhor nosso Deus, abençoe estes alimentos que nós vamos agora receber. Nós te pedimos a sua graça, a sua força, que nunca falte esse alimento em nossa casa. Dá-nos a graça de termos tanto que possamos também oferecer aos nossos irmãos que estão encurvados sobre os pesos da fome e da miséria. Nós te pedimos que na nossa casa, pelas nossas portas, não entre a fome, não entre a miséria, mas que pelas nossas portas possam sair sempre um pouco de paz para os nossos irmãos. Abençoe, pois, Senhor, os nossos alimentos que vamos partilhar aqui em casa, na nossa casa, e que Deus possa estar sempre nas nossas refeições. Abençoe, pois, os alimentos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao final desta reflexão. Esperamos que Deus possa iluminar o nosso coração sempre. Nos encontramos outra vez para mais uma reflexão. Fique conosco. Grande abraço. Deus os abençoe.